Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 8º Seminário de Estudos Medievais do PEN-UERJ. Nós estamos aqui desde a segunda-feira, estudando, aprendendo, discutindo sobre a Idade Média. E hoje teremos mais um dia inteiro de transmissão. Então, você que está aí no YouTube, pode ficar o dia inteiro com a gente, aprendendo sobre a Idade Média, que você vai gostar. E aí eu já faço um apelo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, né? Nós estamos, hoje eu vi, com 1.001 inscritos. Né? Será que a gente chega até o final da semana com 1.050, 1.100 inscritos? Né? Vamos botar essa meta. Eu estou aqui hoje muito feliz em receber a Andréa Torres. A Andréa Torres é doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma pessoa que tem uma pesquisa bastante sólida em estudos de gênero. Então, Andréa, a mesa está com você, seja bem-vinda. Agradeço desde já a todos os coordenadores que passaram por aqui, que vão passar por aqui ao longo desse evento, que tão generosamente, todos os anos, participam conosco, né, atendem ao nosso chamado para essa empreitada que é o Seminário de Estudos Medievais. Também agradeço aos comunicadores dessa mesa e desde já desejo que tudo transcorra com bastante tranquilidade. Andréia, a palavra está com você, seja bem-vinda e obrigada desde já. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a professora Marta e a todos os organizadores, né, do Seminário PEN-UERJ, do 8º Seminário PEN-UERJ, que já se tornou, né, um dos eventos aí mais esperados do ano por todos os colegas medievalistas. Então, só explicando um pouquinho a dinâmica, né, da mesa, nós temos 5 apresentações, cada uma prevista aí com 15 minutos, né, para a apresentação, e ao final um debate, né? Vocês podem colocar as perguntas no chat, que eu vou reunindo, passo para os apresentadores, ou caso ao final vocês prefiram também abrir o microfone e fazer as perguntas, não tem problema, fiquem à vontade, né? Então, sem mais delongas, vou dar início aqui, então, seguindo a ordem que estava na programação do dia de hoje, com o Carlos Eduardo Beda Gomes. Ele é mestrando em História Comparada pelo PPG-HC, pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ, e ele vai apresentar hoje a comunicação intitulada Saúde e Doença nas Hagiografias Visigodas, um olhar sobre as possessões demoníacas na vida sanctimiliana. Beda, por favor. Oi, Andréia, obrigado. Bom dia a todos. É sempre um prazer enorme estar aqui, não é, nos eventos organizados pelo PEN-UERJ. Como a Andréia bem falou, eu sou o Carlos Eduardo Beda Gomes, né, eu sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ, né, bolsista CAPES, orientado pelo professor Paulo Pachá, e hoje vou trazer aqui para esse evento, para essa conferência, para essa mesa, o trabalho intitulado Saúde e Doença nas Hagiografias Visigodas, como a Andréia falou, um olhar sobre as possessões demoníacas na Vita Sanctia Aemiliani. Pode passar, por favor. Bom, apresentar um pouco sobre esse trabalho, né, um pouco sobre essa trajetória que deu origem ao trabalho que eu trago aqui hoje para apresentar. Eu, de início, gostaria de falar que é um trabalho, é uma pesquisa em fase inicial, né, trata-se de um recorte do meu projeto de mestrado que está em desenvolvimento no PPG-HC da UFRJ, então uma pesquisa que eu tenho lido bastante, que eu tenho trazido muitas fontes, que eu tenho buscado aprofundar. Então, está em fase inicial, está em desenvolvimento, é um trabalho ainda que carece de mais aprofundamento, que está acontecendo, mas, como todo trabalho, tem que ter um início, então, está nesse processo criativo, que eu chamaria assim, né? Bom, seguindo, aí como estou fazendo parte de um programa de pós-graduação em História Comparada, né, o trabalho segue uma abordagem comparativa, eu investigo 3 hagiografias do período visigodo, que são a Vida dos Santos Padres de Mérida, a vida de São Frutuoso de Braga e a Vita Sanctia Aemiliani, que é a vida que eu trouxe aqui hoje para apresentar, para fazer parte desse meu recorte, não é? E como foco dessa minha investigação, eu trago aí a investigação sobre saúde e doença nas hagiografias do Reino Visigodo. É uma questão que desde meu trabalho de monografia para me formar na faculdade, vem sendo
me chamando bastante atenção, não é? E trago isso para o mestrado para fazer esse tipo de análise. Passa, por favor. Bom, por que estudar as agiografias, né? As agiografias fazem parte aí um pouco já da minha trajetória, desde a graduação, então é sempre muito especial para mim trabalhar com esse tema, né? E o que são as geografias? As geografias nada mais são do que a escrita da vida dos santos, né? Agios, santo, grafia, escrita. Então você tem documentos onde é contada, é narrada a trajetória da vida de um santo, os milagres daquele santo, e tem diversos usos dentro da historiografia. É, em si, um gênero textual. É um rico campo também de estudos sobre as sociedades, um rico campo de análise sobre uma série de fatores e questões, uma vez que o agiógrafo que está escrevendo aquela geografia está inserido em um determinado recorte social, um determinado recorte cronológico, que nos permite entender, a partir daquela documentação, um determinado momento de uma determinada sociedade. Não é? Por favor, pode passar. Bom, e sobre a Vita Sanctia Aemiliani? Né? Por que trazê-la? Por que escolhê-la? Por que trazer hoje esse recorte aqui? Ele é um documento que tem autoria atribuída a Braulio de Saragossa, não é? Um dos poucos documentos que são conservados, escritos por Braulio de Saragossa. Acredita-se que exista pouco mais de 40 documentos conservados, escritos por ele, e a Vita Sanctia Aemiliani faz parte desse grupo de documentos que foram escritos e que estão conservados. É um documento originalmente escrito em latim, do século VII, e cuja versão que eu tenho utilizado para fazer as pesquisas, além da versão em latim, a principal é a tradução para a língua espanhola por José Oroz. E é um documento que possui aí em si duas partes distintas, que são a Carta do Braulio de Saragossa ao presbítero Fronimiano e o prefácio e a vida do santo, que compõem essa documentação. E a minha análise principal nesse momento inicial tem se focado na parte da vida do santo, na parte dos milagres, justamente para analisar onde é que essas questões relativas à saúde, a questão relativa à doença, aparecem dentro dessas questões envolvendo o santo. Passa, por favor. Bom, como pontos de interesses, como eu já falei aqui desde o início da apresentação, estão aí as questões ligadas à saúde e à doença, que são questões que eu venho trabalhando, que eu venho buscando analisar mais amplamente dentro do contexto medieval, e fazendo esses estudos, lendo essa documentação para esse projeto que está em desenvolvimento no mestrado, eu me deparei com a questão das possessões demoníacas. E dentro do documento da Vita Sanctia Aemiliani, as possessões elas aparecem com relevante destaque. Não é? E uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção nesse processo, e que tem me chamado ainda a atenção, que me geraram perguntas, que seriam essas possessões, questões ligadas também à saúde e à doença, ou elas estariam restritas ao campo religioso? Não é? Será que essas possessões elas atingem o corpo, elas atingem a saúde daquela pessoa que está ali possuída? Será que isso também não gera um adoecimento? Será que não pode ser encarado nesse campo também relacionado à saúde e doença? Ou ela tem que ser vista apenas no campo religioso como uma questão que afeta a questão religiosa? Ou essas coisas estariam relacionadas? Não é? Essa é uma das principais inquietações que vem rondando aí a minha cabeça durante esse período de pesquisa e que eu escolhi hoje para trazer como recorte para fazer a minha apresentação aqui. Pode passar, por favor. Bom, sobre as possessões, como eu disse, as possessões elas aparecem durante a Vita Sanctia Aemiliani de diferentes maneiras. O santo ele é tentado em diferentes momentos, entra em embates contra o diabo, mas esses embates do santo com o diabo não são possessões, mas eles ajudam a construir um pouco ali a métrica da documentação para que a gente entenda mais adiante os outros embates que estarão, onde o santo estará envolvido. E essas possessões, elas acometem diferentes pessoas, de diferentes gêneros, de diferentes classes sociais, de diferentes idades. Então, elas
aparecem num contexto diverso, num contexto distinto, e diversas pessoas buscam a ajuda do santo para se livrar desse espírito possuidor, né, do corpo dessa pessoa. Elas acometem também, pelo menos na Vita Santia Emiliani, propriedades, o que é um fator bastante interessante, né? Se a gente for parar para pensar, então, que o espírito possuidor ele não está acometendo também só as pessoas, mas a propriedade dessas pessoas, não é? E como eu falei, elas aparecem com diferentes graus de intensidade em diferentes momentos. Os termos que mais aparecem em latim dentro dessa documentação são possessione e obsessos, né? Tenho observado esses termos como mais frequentes, outros termos ocasionalmente aparecem para descrever essas possessões, mas esses dois termos em latim são os que mais têm aparecido junto dessa questão. Pode passar, por favor. Bom, as possessões, elas estão ligadas aí a um determinado fenômeno onde algum espírito possuidor precisa possuir o corpo de alguém ou a propriedade de alguém, conforme eu já falei, né? E a cura para essas possessões, ou a resolução dessas possessões, ela quase sempre, na geografia do São Emiliano, né, se dá de igual maneira. Como? Por meio das ordenações em nome de Deus, né? Essa cura ajuda, inclusive, para nós que estudamos a geografia, para nós que lidamos com a questão da santidade, a reforçar o caráter do santo como um intermediário em nome de Deus, né? O milagre, a cura, a resolução do problema, ele vem pelo santo, mas ele não é resolvido pelo santo. É Deus que dá a iluminação para o santo, né? O santo é um instrumento, o santo é um intermediário daquela cura, daquele poder curativo, daquela questão que precisa ser solucionada, né? Em todos os santos, em todos os casos que aparecem na geografia, o santo consegue resolver o problema através do intermédio de Deus e expulsar o malfeitor, né? Então, ainda que as questões sejam difíceis, sejam delicadas, a geografia está ali também, de alguma maneira, ajudando a dizer que o poder daquele santo, o intermédio daquele santo, a forma de chegar até Deus é tão poderosa que, independente da questão, ele consegue expulsar aquele espírito obsessor, né, do corpo da pessoa que está possuída. Passa, por favor. Bom, e aí, para exemplificar um pouco também dessas questões, eu trouxe aqui a tradução de um trecho de uma das passagens da geografia que nos ajuda a entender um pouco mais sobre essas questões, e ajuda a ilustrar. E aí eu peço licença para ler esse pequeno pedaço que eu trouxe, né? Livra do demônio a filha do Curial Máximo. Com feracidade, apoderou-se o demônio também de uma filha do magistrado máximo chamada Columba, que não tinha controle de seus membros. Com profunda expectativa, é apresentada diante do servo de Deus para obter a cura. Tendo sido feito o sinal da cruz em frente a ela, prontamente obteve o conforto da saúde, sabendo que o demônio foi afugentado e feito sair. Pode passar, por favor. Bom, o trecho que eu li anteriormente nos ajuda a revelar essa preocupação com a saúde e com a necessidade de intervenções curativas, né? Inclusive, as palavras cura e saúde são mencionadas tanto na tradução quanto no original em latim, o que ajuda, de certa forma, a perceber que há, de alguma maneira, uma preocupação com essas questões, né? Se a saúde está sendo mencionada, se um processo curativo está sendo buscado, é porque há um acometimento. Talvez haja uma doença ou haja um entendimento nesse sentido, não é? E a cura, ela vem, nesse caso, por meio de uma intervenção espiritual, não é? Há uma forte presença da religiosidade, da evocação da intervenção divina, mas há também que se ter clareza, como diz no trecho que eu li, que o processo de possessão, por vezes, debilita o corpo ou a saúde da pessoa que está possuída. Então, será que não seria esse processo, para além do campo espiritual, um processo de acometimento dessa saúde, de acometimento desse corpo, que também leva a uma questão física, que também precisaria de um cuidado físico para além do cuidado espiritual?
Ou será que essas questões não estariam tão entrelaçadas a ponto de que resolver a possessão, resolver aquele espírito que está possuindo aquele corpo também seria uma forma de curar aquele corpo e resolver aquela enfermidade, não é? Então, são essas as questões, são essas as inquietações que têm feito parte desse meu processo de análise. Pode passar, por favor. E aí, claro, a pesquisa está em desenvolvimento, né? Está em um processo inicial, como eu venho falando aqui. Então, eu tenho considerações parciais até o momento a apresentar, né? Muitas questões, muitas dúvidas, muitas indagações, mas que eu estou procurando buscar resolver ou ampliar de alguma maneira dentro desse processo, né? E a primeira questão delas, que para mim fica clara, evidente, é que as agiografias podem surgir como um recorte social dinâmico e diverso, né? Elas têm esse comportamento documental de nos ajudar a entender determinadas sociedades, determinados espaços cronológicos, né? E as doenças aparecem para mim, ao longo dessa pesquisa, como uma construção social e temporal. Né? Por isso olhar para as agiografias, por isso olhar para essas questões. Se eu quiser olhar para a doença, se eu quiser olhar para a saúde, eu preciso olhar para o tempo, para o espaço, para aqueles indivíduos que estão ali inseridos em um determinado contexto, uma vez que os conceitos de saúde, os conceitos de doença, eles mudam conforme o tempo e conforme a sociedade em que se está fazendo aquela pesquisa, em que se está olhando e objetificando buscar algum tipo de resposta. Né? As agiografias trazem para nós, nesse sentido, como documentação, uma possibilidade de compreensão de diferentes épocas e de diferentes contextos, né? Ligadas aí à questão da saúde e da religiosidade. Então, como compreender isso? Como olhar dentro dessa documentação? E é aí que a vida dos santos aparece como uma fonte relevante da ação desses personagens nessas questões ligadas à saúde, à doença e à religiosidade. Né? Mais uma vez, será em que medida essas questões estão atreladas? Né? Em que medida essas questões devem ser estudadas, devem ser olhadas, devem ser mencionadas? Né? E, por fim, há uma necessidade, noto uma necessidade de ampliação das pesquisas e das discussões existentes sobre esse assunto e olhando as agiografias como documentações possíveis de se buscar esse tipo de interpretação. Né? São documentos dinâmicos que apresentam uma série de fatores que podem ser estudadas de acordo com diferentes escopos, e não é diferente para essa questão da saúde e da doença, que é o que eu venho propondo. Pode passar, por favor? Bom, aqui eu trago parte da minha bibliografia consultada para, até o momento, não só para montar essa apresentação, como para fazer esse trabalho, né? Passa, por favor. E eu me despeço agradecendo a todos, deixando meu contato, mais uma vez dizendo que é sempre um enorme prazer fazer parte desse evento, estar junto do pessoal do PEN-UERJ, é sempre uma honra. Agradeço a todos e um bom dia. Muito obrigada, Beda, parabéns pela apresentação, obrigada também por ter ficado super certinho aí no tempo, muito interessante seu trabalho. Vamos deixar então as perguntas para o final, né, e passar então para a próxima apresentação aqui na nossa programação, que vai ser da Helena Farias Sobreiro Marques. Ela é mestranda em História Política pelo Programa de Pós-Graduação em História da UERJ, e ela vai apresentar a comunicação intitulada Representações do Corpo Feminino no Discurso Hagiográfico, uma reflexão a partir da Legenda Áurea, século XIII. Helena, por favor. Bom dia, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, poder apresentar um pouquinho do que eu tenho feito no mestrado. Como a André indicou, sou mestranda pelo PPGH da UERJ, e estou sendo orientada pela professora Marta Silveira, e hoje eu trouxe uma parte do que eu tenho feito para a minha pesquisa do mestrado, e eu intitulei esse trabalho de Representações do Corpo Feminino no Discurso Hagiográfico, uma reflexão a partir da Legenda Áurea, século XIII. Pode passar o slide, por favor. Bom, nessa apresentação, então, eu pretendo analisar as representações do corpo feminino no discurso hagiográfico do século XIII, e para isso a análise vai recair nas descrições e ou omissões de características ou também gestos corporais presentes num capítulo selecionado, que é o capítulo sobre Santa Maria Egipsíaca.
Essa minha análise ela vai se apoiar numa leitura comparada entre a tradução brasileira, organizada por Hilário Franco Júnior em 2003, e a edição bilíngue latim e italiano, organizada por Giovanni Paolo Maggioni. Eu utilizo o volume 2, que é de 2007. Pode passar, por favor. Então, os referenciais teóricos que vão guiar essa análise que eu trouxe hoje são principalmente dois conceitos. O conceito de corpo, conforme as reflexões de Jacques Legoff, Nicholas Strong e também José Carlos Rodrigues, além do conceito de santidade, conforme explorado pelas obras de Sofia Bosch-Gagiano e Peter Brown. O corpo, então, ele é compreendido como um instrumento simbólico de expressão do social, diretamente relacionado a hierarquias e a construção de identidades, e a santidade aqui ela é compreendida como um fenômeno coletivo e social, com funções didáticas e moralizantes, um meio de difusão de valores e normas de comportamento. Pode passar, por favor. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar alguns aspectos relevantes da obra a ser analisada aqui hoje, que é a Legenda Áurea. Trata-se de um legendário abreviado, ou seja, um compilado de agiografias e legendas, resumido e baseado em relatos e narrativas anteriores, principalmente do início dos primeiros séculos do cristianismo. Essa obra ela é dividida em mais de 150 capítulos, todos organizados de acordo com o calendário litúrgico da Igreja do Ocidente. E ela apresenta paixões de mártires, vidas de santos, relatos de traslados de relíquias, além de tratados sobre festas e milagres. O redator foi o dominicano Jacopo de Varazzi, que entre 1292 e 1298 foi arcebispo da cidade de Gênova, na Península Itálica. Além desta obra, Jacopo escreveu também alguns sermões que foram divididos em temáticas e festas, e esses sermões serviriam como modelos para outros pregadores. Ele também escreveu uma crônica da cidade de Gênova já na década de 1290. E existe um debate bem relevante em torno dessa obra, na historiografia, com relação à data de redação da Legenda Áurea. Então, alguns historiadores eles apontam que, na verdade, essa obra teve diversas reedições e revisões organizadas pelo próprio redator ainda no século XIII. Então, tem uma certa dificuldade de apontar uma data específica para a redação da primeira versão. Alguns pesquisadores tentaram encontrar essa data, né, baseando-se ou em eventos históricos da Península Itálica que são mencionados em alguns capítulos, por exemplo, o capítulo sobre São Pelágio, que menciona a vacância do trono da Lombardia, ou também baseando-se nas principais fontes utilizadas para os capítulos. Segundo a autora Carolina Coelho Fortes, a data mais amplamente aceita para a primeira redação da obra é a década de 1260. E ela afirma na página 31, abre aspas, uma das evidências mais fortes para tal afirmação pode ser encontrada no capítulo sobre domingos, que se baseia em duas fontes compiladas entre 1256 e 1260. Fecha aspas. Um outro debate relevante em torno dessa obra é com relação ao público-alvo que teria sido originalmente visado pelo redator. Novamente, Carolina Coelho Fortes indica que essa obra teria, então, um duplo alcance, que teria, primeira e mais diretamente, um público leitor, formado por membros do clero letrados. De acordo com ela, isso pode ser comprovado devido ao fato de a língua original da obra ser o latim, além da presença em alguns capítulos de questões e notas litúrgicas ou doutrinais mais específicas, para além das narrativas. E o segundo público seria um público formado por leigos que teriam um acesso indireto a essa obra, como ouvintes dos sermões baseados nela, ou também como leitores de leitura conjunta de traduções vernaculares um pouco posteriores. E, por fim, um breve apontamento sobre as principais funções sociais dessa obra. Então, aqui trouxe uma citação de André Rocha de Oliveira, que inclusive está presente na mesa aqui hoje, sobre o duplo papel dessa obra. Assume um caráter didático, pedagógico, ao transmitir os principais valores cristãos para aqueles que a utilizam, e serve simultaneamente como um mecanismo para a difusão e fortalecimento da obediência às autoridades eclesiásticas por parte do laicado. Pode passar, por favor.
Então, o capítulo que eu trouxe para analisarmos hoje é o capítulo de número 54, que narra a vida de Santa Maria Egipcíaca, e é baseado, em especial, na geografia do século VI ou VII, não tem uma datação específica, escrita por Sofrônio. Maria Egipcíaca é considerada padroeira das mulheres penitentes e possui uma rica tradição de cultos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. A partir dos séculos XII e XIII, a legenda da santa chega com mais força ao Ocidente após a redação de um poema, originalmente em francês e posteriormente traduzido para o castelhano, que ficou intitulado Vida de Santa Maria Egipcíaca. E, segundo Ernesto Delgado, a legenda dessa santa se tornou um dos relatos mais difundidos no Ocidente e inaugurou um novo modelo de santidade feminina baseado no eremitismo. Então, apresentando um pouco da história narrada no capítulo. Então, segundo o que vemos no capítulo, Maria nasceu no Egito e aos 12 anos de idade ela se mudou para Alexandria, uma das maiores cidades do Egito na época, e por 17 anos ela se entregou ao prazer e à libertinagem pública, leia-se a prostituição. Certo dia ela decide então acompanhar um grupo de marinheiros que navegavam em direção à igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém para adorar a Santa Cruz. Ao chegar na igreja, ela sente uma força invisível que impede fisicamente a sua entrada no templo. Ela observa, então, que os outros transeuntes conseguem entrar sem problemas. Isso faz com que ela ponha-se a chorar e a refletir sobre as suas práticas até o momento. E ela, então, conclui que ela estaria sendo castigada por seus pecados. Ela, então, implora a Virgem Maria por perdão, prometendo renunciar ao mundo e levar uma vida casta dali em diante. Em seguida, ela tenta novamente entrar na igreja, e dessa vez o consegue sem problemas. Ela ouve uma voz que a recomenda atravessar o Rio Jordão em busca de penitência, e às margens do Jordão, em um deserto, ela viveu por 47 anos, até ser encontrada pelo outro personagem da narrativa, o Abade Zósimo, que vemos aí na imagem, e ele, surpreso com a sua misteriosa figura, compele, então, que ela conte a sua história. Pode passar para o próximo. Então, eu trouxe alguns trechos para a gente entender como o corpo aparece nessa narrativa. O corpo ele é central na experiência da santidade, né? O culto das relíquias ele prova bem isso. E precisamos entender que ele ocupa um lugar ambíguo na teologia medieval. Ele é um meio de reprodução do pecado e, simultâneo e paradoxalmente, é um instrumento de salvação da alma. E no capítulo, nós podemos ver bem esse duplo papel, esse papel ambíguo. Então, eu trouxe aqui um primeiro trecho, peço licença para ler. Nasci no Egito, irmão, e aos 12 anos de idade fui para Alexandria, onde durante 17 anos entreguei-me publicamente à libertinagem, e nunca me recusei a quem quer que fosse. Quando alguns homens da região embarcaram para Jerusalém a fim de adorar a Santa Cruz, pedi aos marinheiros que me levassem com eles. Como me pediram para pagar a passagem, respondi, não tenho dinheiro, mas posso entregar meu corpo como pagamento. Eles me levaram e usaram meu corpo. Então, aqui nós vemos a dimensão negativa do corpo como o reprodutor do pecado, mais especificamente o pecado da luxúria. Eu até trouxe ali o termo que aparece em latim, que é publici libidine subiesi, ou seja, esse libidine, essa ideia do prazer, do sensorial, como algo pecaminoso. Pode passar para o próximo, por favor. A dimensão gestual e o plano físico, ele é muito central nessa narrativa, inclusive no momento do arrependimento da santa. Então, novamente, licença para ler aqui o trecho. Pus-me a pensar e concluí que tudo aquilo tinha como causa a enormidade de meus crimes. Comecei a bater no peito com as mãos, a derramar lágrimas amargas, dar profundos suspiros do fundo do coração. E ao erguer a cabeça, vi uma imagem da bem-aventurada Virgem Maria. Pedi então com lágrimas que ela obtivesse o perdão de meus pecados e me deixasse entrar para adorar a Santa Cruz. Então é muito físico, é muito gestual esse momento do arrependimento, de lágrimas, de bater no peito, de suspirar. Pode passar para o próximo, por favor. Helena, desculpa interromper, só para faltam 5 minutos, tá bem? Tá bem, obrigada. Pode passar para o próximo trecho. E a narrativa ela também mostra o papel positivo do corpo como um meio de salvação da alma através da repressão e da mortificação. Quando Maria se encontra no deserto, quando ela se alimenta apenas de 3 pães, ela recusa as vestes, então tudo isso tem essa dimensão da salvação da alma.
E a narrativa ela destaca também uma outra característica importante da santidade em relação ao corpo. O santo ou santa, ao sacrificar-se em nome da salvação, ganha marcas ou habilidades diferenciadas, demonstrando de uma forma explícita e física o seu novo status. Então, aqui eu trouxe 3 trechos em que Maria parece ser capaz de atos que não são muito comuns. Né? Então, o primeiro, enquanto ela orava de mãos estendidas, Zósimo viu que ela tinha se erguido a um côvado do chão. Então, ela consegue levitar o seu corpo. Né? O segundo trecho, do outro lado estava de pé uma mulher que fez o sinal da cruz sobre as águas e veio ao encontro dele. Então, ela conseguiu andar sobre as águas. Esse, particularmente, é bem interessante, porque Jesus também andou sobre as águas, então é uma ferramenta discursiva de aproximar Maria de Jesus e do divino. E o último, meditando sobre o fato, o ancião concluiu que ela terminara sua vida no deserto, no ano anterior, logo após ter recebido o sacramento do Senhor. Ora, antes de ir para junto de Deus, Maria tinha ido em 1 hora do Jordão ao deserto, distância que Zósimo, com muita dificuldade, levava 30 dias para percorrer. Então, uma distância imensa, ela levou apenas 1 hora. E nesse último tem ainda uma outra menção implícita de características especiais, que é o corpo dela. Zósimo só sabe na narrativa que ela morreu há 1 ano porque aparece escrito uma mensagem na terra pedindo para que ele enterrasse o corpo dela. Então, pelo corpo, pelas características do corpo, ele não teria identificado isso, que é mais uma característica especial. Então, pode passar, por favor? O culto das relíquias, ele então nos lembra que a morte é só uma transição para os santos, e tem aquela noção da separação entre alma e corpo. Então, no momento da morte, a alma do santo vai ao encontro do divino, mas o corpo permanece com suas capacidades de intervenção e suas habilidades na Terra, e isso, inclusive, atrai os peregrinos de todas as partes do mundo. Como considerações finais dessa apresentação, mas parciais para a pesquisa, podemos entender, então, que a dimensão carnal ela é central no fenômeno da santidade, e que, no capítulo sobre Santa Maria de Psíquica, nós podemos ver o corpo feminino em 3 diferentes perspectivas, como reprodutor do pecado, especificamente o pecado da luxúria, como um instrumento da salvação pela mortificação carnal, e como marcador da santidade através das habilidades especiais que a narrativa traz. Então, esse é apenas um recorte da pesquisa que eu pretendo trazer para o mestrado. A partir daqui, eu pretendo analisar outros capítulos da Legenda Áurea. A minha ideia é entender o fenômeno da santidade a partir do corpo em uma leitura comparativa e de gênero, então, como a santidade é percebida para figuras femininas e para figuras masculinas. Quero também ampliar um pouco mais a relação disso com o contexto sociopolítico da Península Itálica da época e articular mais propriamente com a noção de poder e com a noção de história política. Pode passar, por favor. E aqui, então, eu trouxe a bibliografia básica que eu usei para essa apresentação e que eu uso na minha pesquisa. Pode passar. E, por fim, agradecer muito pela oportunidade, pedir para quem puder seguir o PenUERJ aí no Instagram, e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Helena, parabéns pela apresentação, foi excelente. Vamos, então, agora dar continuidade, né? Agora, quem apresenta é a professora Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva, ela é doutora em História, professora de História Medieval do Instituto de História da UFRJ, e ela vai apresentar a comunicação intitulada O Casal Julião e Basilissa em Legendários Abreviados Mendicantes do século XIII. Andréia, a palavra é sua. Muito obrigada, Andréia. Bom dia a todos. Quero, enfim, mais uma vez, parabenizar os organizadores do 8º Seminário de Estudos Medievais do PenUERJ. Como eu comentei, né, na segunda-feira, quando eu coordenei a sessão, é uma grande alegria participar desse evento, né, evento do nosso laboratório irmão, né, laboratório irmão do PenUFRJ, e realmente essa mesa em particular é uma mesa que me deixa muito feliz, porque vejo vários dos meus orientandos aqui que estão traçando aí os seus caminhos, e isso, sem dúvida, é a grande recompensa, né, que a gente tem nessa vida acadêmica. Bem, dando continuidade ao estudo que eu tenho feito sobre Julião e Basilissa, eu, inclusive, já fiz outras apresentações focando, né, nesse casal,
Hoje eu vou apresentar uma comunicação pensando, como o título indica, né, nos textos que existem sobre esse casal em legendários abreviados mendicantes do século XIII. Pode passar, por favor. Essas reflexões elas estão relacionadas a dois projetos, um que acabou de terminar, que é o legendário abreviado de João Gil de Samora, Entre o Global e o Local. Ele finalizou agora em julho e está relacionado também a um projeto que eu estou começando agora, que continua, né, investigando o legendário de João Gil de Samora, mas agora com uma outra ênfase, que se intitula O Legendário Abreviado de João Gil de Samora e as Trajetórias de Sancho e Molina, 1278 a 1306. Tá? E esses dois projetos são desenvolvidos com financiamento do CNPq. Pode passar, por favor. Segundo defende o historiador Dubos, num texto já bem clássico, né, porque é um texto de 2000 e, portanto, já tem 25 anos, no final do século XII surgiram os legendários abreviados. Né? O que seriam os legendários abreviados? São obras que são obras hagiográficas, já que tratam de santos, de festas litúrgicas, e que resultam da reunião e edição de textos anteriores, com o objetivo, sobretudo, de resumi-los. Né? Por isso, o nome, né, que é dado, né, pelo próprio Dubos a esse tipo de literatura como legendário abreviado. Esse formato, né, de reunir várias vidas de santos e abreviar, né, do qual a Helena acabou de falar, né, bastante, inclusive, sobre um dos mais famosos, esse formato ele acabou sendo adotado pelas ordens mendicantes com a meta, como ela também já destacou, de acabar compilando diversos materiais para formar um único volume que pudesse ser transportado pelos frades quando saíam para pregar. Isso é quase que uma constante nos prólogos dessas obras. Tá? Empregando esse formato, tomando por base as festas do calendário litúrgico, foram compostas, no âmbito dominicano, essas 4 primeiras obras que eu listei aqui. Né? A obra Abreviatio in Gestis et Miraculi Sanctorum, do João de Mali, o Liber Epilogorum in Gesta Sanctorum, do Bartolomeu de Trento, a Legenda Áurea, né, que é a mais conhecida, como eu mencionei, e as Vitas Sanctorum Nimia Prolixitate Descriptae, do Rodrigo de Serrato. Existe uma outra obra, né, uma quinta obra, que é a Legenda Sanctorum et Festivitatum Aliarum de Quibus Ecclesia Solemnizat, que foi elaborada por um franciscano, que é o João Gil de Samora, que eu já mencionei, né, que é o autor que eu tenho trabalhado, que, diferente dessas obras dominicanas, ele organiza todo o seu livro não seguindo o calendário litúrgico, mas sim a ordem alfabética dos capítulos. Tá? E esses textos, apesar de seguirem o mesmo modelo textual, ou seja, todas podem ser classificadas como legendários abreviados, os temas que compõem os capítulos apresentam algumas variações. Pode passar, por favor. Como eu já falei, né, o foco dessa comunicação é o casal, Julião e Basilissa, e é importante, então, dar uma pequena contextualizada. Tá? Segundo a tradição hagiográfica que está consolidada sobre esse casal, porque tem aí algumas dúvidas, alguns elementos ainda em discussão, mas, em linhas gerais, o que esses textos que transmitiram essa geografia apresentam? Tá? Que eles formavam um casal, que, apesar de terem contraído núpcias, eles optaram por manterem a virgindade. Inclusive, essa é uma iluminura que aparece num dos manuscritos que apresenta a legenda desses jovens, e é exatamente retratando o momento que, depois de casados, eles resolvem ali, né, eles estão conversando e resolvem que não vão manter relações sexuais e vão manter a sua virgindade. Tá? Eles eram nobres, possuíam, portanto, também muitas posses e eram filhos únicos. Após a morte dos pais, eles venderam tudo o que eles herdaram e fundaram mosteiros, né? Um mosteiro masculino, um mosteiro feminino, que, segundo a geografia, atraiu milhares de jovens.
Durante a chamada Grande Perseguição, o Julião foi preso, torturado e martirizado, junto com outros cristãos, enquanto Basilissa morreu de morte natural. Durante o medievo, né, a partir do século IV, houve uma ampla produção hagiográfica sobre o casal, como obras que relatam o martírio de Julião e seus companheiros, que vão se focar também na vida do casal. Foram produzidos hinos, há notícias em calendários e martiriológicos, tem produção de ofício, missa, oração, etc. Tá? Um amplo material. Esses textos eles foram elaborados em diversas regiões ao redor do Mediterrâneo, não só ocidental, mas também oriental, norte da África, Constantinopla, Península Ibérica, enfim. Então, você tem aí um conjunto grande de produção que é bem espalhada nessa região. Vale sublinhar que, apesar dessa ampla produção hagiográfica, o culto a Julião e Basilissa ele não foi uniforme em todas as regiões, né? A documentação permite informar que na Península Ibérica ele se tornou bem consolidado já no período visigótico e vai se manter, né, com ênfase, sobretudo, entre os moçárabes, e posteriormente também a gente encontra ali testemunhos da presença desse culto. Também estão documentadas manifestações do culto em algumas regiões da Gália, como em Morigny, onde há notícias, né, da presença de relíquias, em Paris, onde tem uma comunidade dedicada à Basilissa, existia uma comunidade dedicada à Basilissa, e um outro documento muito importante é o lecionário de Luxeuil, que apresenta, né, um relato, é o primeiro texto do Ocidente que apresenta um relato conjunto da vida e do martírio de Julião e Basilissa. Pode mudar, por favor. Do conjunto de legendários abreviados que eu apresentei naquele slide anterior, só há textos sobre o casal, né, nas obras do Mali, do Serrato e do Gil de Zamora. É interessante que os dois legendários elaborados na Península Itálica não incorporam capítulos relacionados a esse casal, né? O legendário de João de Mali, né, eu mencionei, mas agora eu vou apresentar um pouquinho mais, ele começou a ser elaborado quando o autor ainda era clérigo da diocese de Auxerre, que fica ali localizada na atual França, na região de Borgonha. Ele ingressou na Ordem dos Frades Pregadores por volta de 1230, 1240, né? Não se sabe exatamente o momento. Ele, então, se estabeleceu em Metz e continuou a desenvolver o legendário que ele já tinha começado como clérigo secular, mas agora como dominicano. Ele faleceu por volta aí de 1260. Segundo os manuscritos, né, o estudo a partir dos manuscritos preservados dessa obra, ele chegou a elaborar 3 edições ou 3 versões desse texto, né, que foi transmitido para o francês ainda na segunda metade do século XIII. Essa obra ela tem um grande destaque porque, de certa forma, ela funcionou como modelo dos legendários medicantes posteriores, né? Ele vai fazer meio que a incorporação, a inserção dessa modalidade de texto no âmbito das ordens medicantes. Já o Rodrigo de Serrato, ele nasceu na Península Ibérica, em uma região que fica ali limítrofe entre Palência, Valladolid e Burgos. Ele também foi um frade pregador, atuou como professor e, segundo os autores chamam a atenção, ele teria feito muitas viagens recolhendo materiais para a elaboração do seu legendário. Ele morreu em 1276. A sua obra foi transmitida em 2 versões e os autores apontam que uma delas teria sido finalizada até 1260 e a outra teria sido finalizada por volta de 1276, já recebendo influências da Legenda Áurea, segundo os estudiosos, tá? Por fim, João Gil de Zamora viveu mais ou menos entre 1251 a 1306, a maior parte do tempo em Zamora, que também é uma região da Península Ibérica. Ele tornou-se franciscano por volta dos 20 anos de idade, ali no final da década de 60, início da década de 1270, né? Ocupou cargos na ordem também como professor e existe documentação que diz que ele chegou a ser ministro da província franciscana de Santiago também. Ele escreveu a sua obra em fins do século XIII, não é possível precisar quando,
o único jeito de tentar chegar mais ou menos à data dessa obra é verificando referências que ele faz a obras anteriores, então, aí comparando essas obras que é possível mais ou menos pensar quando teria sido escrita, mas certamente, né, foi ali a partir de 1280 ou 1290. E só é conhecida uma versão dessa obra, porque só existe um manuscrito preservado dessa obra. Pode mudar, por favor. André, desculpa interromper, só para falar que faltam 5 minutos. Obrigada. Comparando os 3 capítulos, verificamos, considerando o número de palavras, que o capítulo do Serrato é o menor. Ele tem só 1.176 palavras, 77 palavras. O de Mali vem em segundo lugar, com 1.359. Ou seja, se a gente compara, né, ele é 15% maior do que o do Serrato. E o de João Gil é o mais extenso, com 1.670 palavras, também comparando, né, com o do francês, 15% maior. Quanto à forma do texto, salvo expressões e palavras comuns, né, eu fiz a comparação das versões em latim, que podem provir do uso das mesmas fontes ou de uma possível interdependência entre os textos, os capítulos são muito diferentes entre si. Quanto ao conteúdo, os textos relatam os mesmos eventos, né? Então, apresenta o Juliano, o seu voto de virgindade, a insistência dos pais para que ele se casasse, o casamento com a Basilissa, a decisão dele se manterem castos, a morte dos pais, a construção dos mosteiros, a morte de Basilissa, o início da perseguição, a prisão, as torturas recebidas por Julião e vários companheiros, e a morte e eventos maravilhosos após o martírio. Mas, a despeito do mesmo conteúdo, esses textos apresentam diversos detalhes particulares. Pode passar, por favor. Como seria impossível apresentar um inventário de todas as diferenças entre os capítulos, para ilustrar, eu apresento e comparo aqui a primeira frase de cada um deles. Então, as frases já traduzidas aqui para facilitar. Então, em João de Mali, a primeira frase é: Juliano, em Antioquia, metrópole da Síria, filho único de pais cristãos e nobres, foi educado de forma mais completa, não apenas na sabedoria mundana, mas também na divina, e adornado com todas as virtudes pela imitação dos santos que visitava diariamente. Rodrigo de Serrato. Juliano era culto em gramática, dialética e retórica, nascido em uma família nobre de Antioquia, filho único de seus pais. E, por fim, João Gil. O bem-aventurado Juliano nasceu em uma família nobre de Antioquia e era também o único filho de seu pai e sua mãe, sendo, portanto, muito amado por eles. Todas as 3 obras dão as mesmas informações básicas. Julião era de Antioquia, era filho único e de origem nobre. Contudo, cada um realça aspectos também distintos que, em minha opinião, são significativos, considerando o objetivo das obras, preparo de pregações. Assim, Mali exalta o duplo caráter da formação escolar de Juliano, mundana e divina, ecoando os ideais educativos da Ordem dos Pregadores, né, como muito bem trabalhou a professora Carolina Fortes. Também sublinha que Juliano imitava os santos, o que ele cultivava com visitas cotidianas. Tais informações o tornam um exemplo para outros, em especial para frades pregadores, por seus conhecimentos e imitação dos próprios santos. Já Rodrigo, ainda que elabore o legendário mais sintético, né, inclusive a frase é a mais sintética, opta por precisar as matérias nas quais Juliano era versado, gramática, dialética e retórica, talvez para realçar o que considerava necessário para uma formação educacional completa. Afinal, atuara como professor junto aos pregadores. E também compartilhando esse ideal de educação, né, como eu falei, bem estudado pela professora Carolina Fortes. João Gil, por sua vez, não menciona os estudos, mas acrescenta que, por ser filho único, Juliano era muito amado por seus pais, enfatizando a harmonia familiar, talvez por estar atento à pastoral dos leigos casados. Pode passar, por favor? Finalizando, proponho respostas provisórias às questões que eu apresentei, né, lá no resumo da comunicação. Por que esses 3 legendários e não todo aquele conjunto, né, incluíram capítulos dedicados ao casal? Mali, Serrato e João Gil, na minha opinião, né, e são respostas ainda parciais, provisórias, enfim,
optaram por incluir essa legenda, né, dedicada ao casal, provavelmente devido à presença, como eu já destaquei durante a exposição, do culto ou de tradições relacionadas a tais santos nas regiões em que atuaram, né? Eu mencionei a Península Ibérica e mencionei também a presença na Gália, né, de elementos ali relacionados ao culto. Ao reunir materiais para o uso dos frades no preparo de pregações, era necessário incluir dados que fossem familiares não só, né, aos frades, mas também aos ouvintes, como uma estratégia didática, né, para que essas pregações chegassem até os leigos e até mesmo outros religiosos, né, de forma mais efetiva. E quanto às singularidades e pontos em comum, né, ainda que eles apresentem, como eu mencionei, o mesmo conteúdo básico, né, a forma como cada capítulo apresenta esse evento, né, cheio de particularidades, na minha opinião, está relacionado às vivências de cada um, à inserção social, o estilo, a forma de vida religiosa que seguiram, os modelos de santidade consolidados no período, questões contextuais, né, questões de caráter até mesmo de organização social, enfim. Só um estudo atento, buscando inventariar tais particularidades, à luz das fontes empregadas, da trajetória dos autores e da conjuntura de redação mais ali próxima, né, poderá elucidar cada uma dessas singularidades, né, que é uma tarefa aí, claro que eu talvez não consiga elucidar todas, mas é uma tarefa que eu estou me propondo a realizar nos próximos meses. E pode passar o último, por favor? Quero agradecer aí a atenção de todos e também deixar aqui, né, as redes do Programa de Estudos Medievais da UFRJ. Muito obrigada. Finalizei já. Muito obrigada, Andréia. Parabéns pela apresentação, foi excelente, sempre um prazer enorme te ouvir. Vamos então agora dar sequência com a comunicação do André Rocha de Oliveira, que é doutor em História Comparada, também pelo Programa de História Comparada da UFRJ, e a comunicação dele está intitulada Onde foi redigida a Legenda Áurea? André, a palavra é sua. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos, colegas da mesa, bom dia a todos que estão assistindo essa mesa de comunicação e, consequentemente, ao evento. Vou começar me apresentando. Meu nome é André Rocha de Oliveira, eu tenho a formação toda na UFRJ e toda vinculada ao PEN UFRJ. Eu fiz o meu mestrado e doutorado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História Comparada e, atualmente, eu faço o estágio de pós-doutorado financiado pela Bolsa Pós-Doutorado Nota 10 da FAPERJ. Para essa apresentação... me desculpem. Gostaria de agradecer, sempre esqueço esse detalhe muito importante, a todos os envolvidos na organização do evento, desde a comissão organizadora até os monitores, todo o trabalho que envolve, ainda mais nessa nova realidade digital, que deve ter seus trabalhos, suas complexidades. Então, assim, meu muito obrigado por tocar adiante esse evento. Então, voltando para a apresentação, onde foi redigida a Legenda Áurea, essa foi uma questão que se colocou muito durante a minha defesa do doutorado. E sistematizar todas as informações que me levam a sustentar uma hipótese que eu vou apresentar em seguida, né? Para começar, temos que falar um pouco da Legenda Áurea. Pode passar, por favor. Que já foi brilhantemente apresentada pela Heloísa. Eu fiz algumas anotações para complementar a apresentação da Heloísa. Desculpa, Heloísa, Helena. Da apresentação da Helena. E para complementar, só que aí veio a apresentação da Andréia Frazão e ela matou o que eu ia falar sobre os legendários abreviados. Então, para não ser muito repetitivo, eu vou passar bem brevemente sobre esses itens. A Legenda Áurea, que como já foi dito, é um legendário, uma compilação de vidas de santos, festividades e outros textos de caráter voltado para a santidade. Ela foi produzida em latim e em prosa. A data aproximada de sua primeira versão seria a década de 1260. Alguns autores
cravam o ano de 1267, mas é mais seguro tratar como 1260, e primeira versão porque há um consenso historiográfico de que o Legendário foi reeditado diversas vezes até o fim da vida de Jacopo de Varazzi, como já foi dito pela Helena. As fontes. As fontes utilizadas, elas são várias. Além dos textos que são resumidos, as vidas, ou seja, as legendas originais que foram resumidas para serem inseridas no Legendário, ainda outras obras, outras compilações também foram utilizadas, como a de João de Malha e a de Bartolomeu de Trento. Outros autores também conhecidos na Idade Média foram bastante utilizados, como Santo Agostinho, Ambrósio, Isidoro de Sevilha, por exemplo. Os públicos do Legendário, eles são apontados como dois públicos. Um, mais imediato, é formado pelo próprio clero, e não apenas o clero, como a gente pensa só em os integrantes da hierarquia eclesiástica, mas sim e bastante voltado também para os próprios frades. A Legenda Áurea, ela é voltada como um instrumento de trabalho. Ela é pensada para ser material para a fabricação de sermões que serão difundidos por diversas localidades ao longo na extensão do Ocidente medieval. O segundo público é composto por leigos que consumiam em diversos momentos, durante as festividades, nas leituras coletivas, enfim, várias formas de se apropriar do texto. A circulação. Bárbara Flife sustenta que cada mosteiro e cada convento do Ocidente medieval contava com pelo menos uma cópia. Então, assim, é uma quantidade significativa de textos difundidos pelo território, e que nos dá prova a quantidade de manuscritos, cópias, traduções que sobreviveram até os dias de hoje, ultrapassando o caso de 1000 cópias. E aí, por uma consideração bem lógica, se 1000 sobreviveram é porque muito mais que 1000 foram produzidos. As condições de preservação documental da época não eram tão avançadas quanto hoje em dia, obviamente, então muito se perdeu, e ainda assim 1000 sobreviveram. É um dado significativo de quanto a obra foi consumida e circulada. A rapidez na tradução também. Há relatos de que já em 1275 a obra já teria sido traduzida para o catalão, ainda no século XIII teria sido traduzida para o alemão também, e em 1300 já seria considerado um best-seller em Paris. Então, assim, você tem uma difusão muito forte da vida do Legendário de Jacopo de Varazzi. Pode passar? Então. E aí, entrando de fato na apresentação, o que leva a sustentar que a Legenda Áurea teria sido produzida em Gênova, né? Uma primeira observação, antes mesmo da hipótese, é a ausência de documentação definitiva. Não há nenhuma documentação que crave exatamente onde a Legenda Áurea foi redigida, ou em sua integralidade, ou em sua maior parte, enfim. Senão, não há esse documento. E por que essa interrogação ao lado de ausência? Porque, assim, não há até hoje. Um exemplo muito claro dado pela Kerry Bene sobre o arquivo de documentos de Gênova, por exemplo, que foi o primeiro arquivo de uma comuna genovesa, de uma comuna italiana, de caráter público, com o objetivo de armazenar e preservar documentos não apenas produzidos no ano corrente, nas décadas do século XIV, mas também os documentos que já estavam guardados, mas de forma pulverizada pelo território genovês nos séculos anteriores. O primeiro desses arquivos foi em início do século XIV. Então, Kerry Bene ainda sustenta que uma parte significativa da documentação lá contida nos dias de hoje nunca foi tocada. Então, não há como saber. Por isso, essa interrogação. Pode haver um documento que diga que a Legenda Áurea foi redigida em algum lugar, esperamos que em Gênova, mas se não em outro lugar, isso é possível. Então, toda a nossa fala, toda a nossa posição aqui se sustenta a partir de uma dedução lógica, a partir dos dados que eu vou apresentar a seguir.
Então, a hipótese minha, onde foi redigida a Legenda Áurea, foi que, pelo menos em boa parte, ela teria sido escrita em Gênova. E aí entra muito o papel de Jacopo de Varazzi, frade dominicano, que nasce na década de 1220, morre apenas em 1298. Em sua longa trajetória, ele galga funções importantíssimas, tanto dentro da ordem dominicana, quanto na própria igreja romana. Ele é, como destacado aqui, eleito prior conventual de Gênova e ocupa o cargo entre 1258 e 1267. Esse é o período chave da produção do legendário. E desculpem, gente, na produção do legendário. E depois ele galga outras funções. Ele vai ser eleito em 1267 prior provincial da Lombardia, posto que ocupará durante mais de 15 anos, sendo 11 ininterruptos. Ele fica de 1267 a 1277, depois retorna entre 1281 até 1286. Jacques Le Goff, se não me engano, chega a sugerir que ele teria ocupado o cargo de mestre interino da ordem dominicana entre 1283 e 1285, mas não há documentação que corrobore essa posição. Em 1292 ele vai ser eleito bispo de Gênova e vai ocupar o cargo até seu falecimento em 1298. Mas o período que interessa aqui é o período que ele ocupou entre 1258 e 1267, que é o período chave para a produção do legendário. Não dá para a gente pensar que a Legenda Áurea foi escrita em um intervalo de um ano ou menos. Uma obra dessa envergadura, com essa quantidade de textos que foram consultados, que foram sistematizados, que foram resumidos, é preciso pensar uma dilatação temporal considerável para a produção. Mesmo na hipótese do Giovanni Maggioni, por exemplo, de que Jacopo de Varazzi contaria com uma equipe de secretários, não é de se exagerar pensar que tudo tenha passado pelo crivo de Jacopo, mesmo que outras pessoas tenham trabalhado, outras mãos tenham mexido no legendário, a versão final constatada, aquela chancelada, veio por Jacopo de Varazzi. E, principalmente, para o que a gente vai ver a seguir, partir do pressuposto de que relações de poder demandam, em alguma medida, proximidade. O que isso significa? Significa que entender que relações de poder não são estabelecidas, pelo menos não total, em sua integralidade, a partir de um centro que irradia suas influências e faz valer a partir apenas disso. Ela requer proximidade, ela requer que agentes estejam participando. Isso na igreja e fica muito evidente. Você tem a atuação dos legados papais, você tem a atuação dos próprios pregadores, do qual Jacopo de Varazzi é um. Os pregadores pregavam em cemitérios, em guildas, em todos os locais possíveis. Isso porque eles precisavam estar próximos para fazer seus sermões, para convencer, para persuadir. E convencer, persuadir é sim uma manifestação de relações de poder, porque leva a moldar comportamento, a conduzir condutas, nas palavras de Michel Foucault. E, por favor, pode passar? André, desculpa interromper. 5 minutinhos, tá? Não, tá ótimo. Essa já é o último slide. Foram poucos slides para falar. A Gênova, nas décadas de 1250 e 1260, que é o período de produção do legendário, ela é marcada por conflitos entre os Rampini e os Mascherati, que são manifestações dentro de Gênova do conflito que perpassa a península inteira entre guelfos e gibelinos, ou seja, entre aliados do Papa e aliados do Imperador. Essas características de Rampini e Mascherati, elas englobam as principais famílias genovesas, e ao contrário, um caso único de Gênova na Península Itálica, as famílias, elas ditam os rumos da comuna durante praticamente todo o período da Idade Média Central e Baixa Idade Média. Exemplo, os Fieschi aparecem no século XI e perduram até o século XVI. Os Fieschi são família guelfa dos Rampini. E os principais dos Mascherati, os Doria, aparecem no século X e, se não me engano, vão até o século XVII, tendo preponderância na cidade. Então, os conflitos dentro dessas famílias é muito significativo. É uma cidade o tempo todo convivendo com uma disputa pelo poder. Sistemas de governo, como
potestades, consulado, capitanato do povo, todos esses vão se sucedendo, um atrás do outro, sendo perpassados pelas brigas entre essas famílias. Também na década de 1250, você tem a crise econômica em 1255, causada pela insolvência do rei Luís IX da França. E isso, a insolvência do rei francês, o que isso aplica? 1/4 da economia genovesa estava vinculada ao comércio com a França, ao comércio de barcos com a França. E ao receber esse calote, a produção é paralisada, há uma crise que vem se somar com outros fatores que já estavam sendo gerados naquele momento. O colapso do regime potestadal é significativo. Em 1257, Bocanegra, que é o primeiro capitão do povo, ascende. Isso já mostra uma instabilidade na comuna. Há rebeliões em 1259, 1262, 1263, 1265, ou seja, a cada 2 anos da produção, do que a gente entende da atuação de Jacopo de Varazzi como prior do convento, há um conflito, há uma crise diferente dentro de Gênova. Isso vai influir, sim, na produção do legendário. O interdito papal que pesa sobre a cidade em 1261 só é removido mais adiante. A concorrência entre Militia e Popolo, porque ao contrário do que acontece no restante da península, o conflito aqui é muito um caráter concorrencial. A aristocracia e o povo estão disputando muito na questão do comércio de longa distância, que é o principal elemento que caracteriza o comércio genovês. E é um dado característico de Gênova, para você ascender dentro da hierarquia social da comuna, basta você conseguir participar do comércio de longa distância e atuar de alguma forma nos conflitos e guerras que a comuna vai se envolver. Nesse período, por exemplo, eu não coloco aqui, mas entre 1258 e 1270, Gênova está envolvida na Guerra de São Sabá contra a Veneza. E o caso principal aqui das Chiese Gentilizzi, que são as igrejas próprias que sobrevivem. Dentro do território citadino, dentro de Gênova, as famílias, cada uma daquelas grandes famílias do Champigny e dos Mascherati, elas controlam suas próprias igrejas. A igreja de São Mateus, por exemplo, é controlada pelos Doria. A Catedral de São Lourenço é influenciada, ela é cercada territorialmente pela família dos Fieschi. E toda essa disputa, ela é um elemento a mais para enriquecer aquele conflito todo que se coloca, né? Assim, eu gosto de chamar Gênova desse período um período de caos. Então, assim, eu apresentei aqui 6 itens. Esses 6 itens estão acontecendo simultaneamente. Eles estão envolvendo tudo. E a minha premissa é muito simples. Não consigo imaginar Jacopo de Varazzi ocupando suas funções como prior conventual de Gênova e depois galgando suas funções dentro da ordem e tudo mais. O respaldo que Jacopo de Varazzi terá junto a Gênova, ele será muito bem quisto pela população genovesa. Não consigo imaginar nada disso com Jacopo de Varazzi distante de Gênova. Então, por isso, eu acredito que a Legem Áurea tenha sido redigida dentro da comuna. Eu peço desculpas se eu extrapolei o prazo, eu tentei cortar o máximo para não me estender. Eu agradeço novamente a atenção de todo mundo, e é isso. André, foi preciso. Muito obrigada. E parabéns pela apresentação, foi excelente. Dando continuidade aqui, então, vamos passar para a comunicação do Ricardo Russo Carvalho, que é graduando em História pela UERJ. A comunicação dele é intitulada Uma breve discussão sobre os topoi na narrativa geográfica de Marina Marini. Por favor, Ricardo. Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Ricardo, como a Andrea me apresentou, muito obrigado. Eu sou graduando em História na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou bolsista de iniciação científica pela UERJ também. Sou orientando do professor Dr. Wendel dos Reis Veloso, um dos coordenadores do PEN UERJ, e faço parte do grupo de estudos A Geografia e Santidade da UF e também do programa de estudos medievais da UERJ. Bom, eu vou apresentar hoje aqui uma comunicação que explora a presença e a função dos topoi, ou lugares comuns, na geografia de Marina Marino, contextualizando nas discussões retóricas antigas e na prática geográfica medieval.
analisaremos como esses topoi não apenas moldam a narrativa da Vita, mas também integram um discurso mais amplo sobre gênero e poder no contexto da consolidação do episcopado monárquico na Primeira Idade Média Oriental. Defendemos que a apropriação e a reelaboração de topoi clássicos em cristãos serviram a propósitos duais. Por um lado, edificar os fiéis e celebrar a santidade. Por outro, redefinir o lugar da mulher no cristianismo e controlar a agência feminina, além de reforçar as estruturas eclesiásticas patriarcais, refletindo o conceito de viriarcado, de Olivia Gazalé, e o exercício do poder pastoral, também é um conceito já de Michel Foucault. Além desses dois conceitos que são principais para a nossa pesquisa, mas que eu não vou abordar diretamente nessa comunicação, né, nesse recorte aqui, nós também nos inserimos nos estudos de gênero, com contribuições, por exemplo, de Judith Butler, John Scott. Bom, a geografia, gênero literário central para a compreensão da fé cristã na Antiguidade Tardia e na Idade Média, transcende a mera biografia edificante. Segundo Stephen Davis, a caracterização de santos, particularmente a das mulheres travestidas como homens, não é coesa ou unificada, mas sim composta de fragmentos de textos culturais anteriores, imagens e discursos. Esta perspectiva intertextual sugere que as narrativas hagiográficas são tecidos complexos, construídos a partir de topoi preexistentes que operam simultaneamente e, por vezes, em contradições. A vida de Marina Marino, datada entre os séculos V ou VI, sem autoria definida, né, então ela, apesar de não ter também, além de não ter uma datação exata, ela também não tem autoria definida, é um exemplo proeminente de hagiografia de santa travestida. Isso será o objetivo específico de nossa análise. Gita Orani resume de forma concisa a narrativa presente nesta vida. Marina disfarçou-se de homem para se juntar ao seu pai na vida monástica. Mais tarde, foi acusada de ser o pai de uma criança. Ela não se defendeu da acusação, mas, com obediência, silêncio e humildade, aceitou a severa penalidade imposta pelo abade do mosteiro, deixar o mosteiro e criar a criança. Ou seja, ela foi expulsa do mosteiro e foi obrigada a cuidar dessa criança que, teoricamente, seria fruto desse estupro que ela teria cometido enquanto homem. Passou o resto de sua vida vivendo como uma seta, enquanto cuidava da criança. Sua identidade de gênero e sua falsa paternidade só foram reveladas após a sua morte. Ademais, Orani introduz algumas outras santas também classificadas como travestidas, dando início à nossa discussão sobre os topoi. E antes de eu ler essa passagem aqui da Gita Orani, algo que eu devo lembrar aqui, que eu deveria ter falado no começo, é que essa comunicação é um recorte, né, da minha pesquisa de iniciação científica, e é um recorte ao qual eu me debruço há muito pouco tempo. Eu comecei a estudar essa questão dos topoi muito recentemente, né? E a minha iniciação científica também é bem recente, e inicialmente eu trabalhei a questão do abade, o papel do abade como essa figura de poder na narrativa, e agora eu estou me direcionando para estudar esses topoi e como eles são instrumentalizados aí nessa questão das hagiografias. Bom, seguindo aqui com a citação da Gita Orani, Santa Marina, a monja, pertence a esse grupo de santas que ficaram conhecidas como santas travestidas, como Anastásia, Apolinária, Eufrosina, Hilária, Teodora, Eugênia, matrona de Perge e Pelágia, entre outras. O denominador comum nas histórias dessas mulheres é que elas se disfarçam de homens e assim entram na vida monástica, que é dominada por homens. Bom, a vida de Marina obteve notável popularidade, sendo traduzida para diversas línguas ao longo dos séculos, como o grego, o latim, o siríaco, o copta, o etíope, o árabe e até o francês. A versão que nós temos assim mais antiga, ela é do século X e está preservada num mosteiro de Vatopede, no Monte Athos, que é justamente a versão que nós utilizamos aqui para nossa pesquisa, que ela é uma tradução em inglês da tradução da versão original, né, mais antiga, que está lá no Vatopede, que seria em grego, mas também tem outras versões lá, como em siríaco, né, em latim também tem uma versão, enfim. Este recorte de nossa pesquisa se concentra em como os topoi presentes nessa geografia contribuem para um discurso que, concomitantemente, visa uma domesticação das mulheres e a diminuição de sua agência social, enquanto aumenta o poder da elite eclesiástica, alinhando-se à consolidação do que nós chamamos de episcopado monárquico, que também é outro conceito, né, que nós utilizamos na pesquisa, esse fortalecimento do episcopado que a historiografia não consegue definir exatamente como aconteceu, mas entende que ele aconteceu, então
a gente tenta entender as agiografias como uma ferramenta também para esse fortalecimento, nos séculos 4 a 6. Bom, é possível traçarmos o conceito de topos, do grego topos e do latim locus, ambos significando lugar, até a retórica clássica, designando lugares comuns ou estratégias retóricas argumentativas a partir das quais se pode desenvolver um raciocínio ou discurso. A obra Tópicos, datada do século IV antes da Era Comum e atribuída ao filósofo grego Aristóteles, define os topoi como pontos de partida ou lugares para argumentos. Não são argumentos em si, mas ferramentas para a construção de uma argumentação, classificando-os e fornecendo uma estrutura mnemônica para lembrar e aplicar esses argumentos, né? Ou seja, os topóis são uma ferramenta até mesmo para a pessoa que está ali, no caso do Aristóteles, debatendo ali naquela questão da dialética, conseguir lembrar dos argumentos dele, né? É um local ali que ele usa esses exemplos para lembrar dos argumentos. O conhecimento dos topoi teria sido essencial para a dialética de Aristóteles, permitindo a construção de premissas aceitáveis e a refutação de oponentes. Já a obra denominada Retórica a Herênio, datada do século I antes da Era Comum e por muito tempo atribuída a Cícero, emprega o termo locus para se referir aos lugares comuns. É discutido, por exemplo, como estes são usados para uma amplificação, visando gerar emoções nos ouvintes e provar um ponto num discurso. Já o orador romano Quintiliano escreve no século I da Era Comum, com muitas referências a Cícero, e em seu quinto livro da obra Institutio Oratoria, descreve diversos topoi e como eles podem ser utilizados como ponto de partida novamente, numa narrativa, seja para provar um ponto, justificar uma ação e diversos outros recursos retóricos. Ou seja, a partir desses autores clássicos, podemos ter uma ideia de como os topoi eram utilizados no mundo antigo, e a partir disso podemos analisar a sua utilização nas narrativas hagiográficas. Bom, o Hippolyte Delahaye, que é um autor que escreveu o The Legends of the Saints, ele contribui, apesar do seu olhar marcado pelaquela historiografia do século XIX, né, ele contribui para essa discussão quando ele descreve que a escassez de material teria levado os hagiógrafos a suplementar suas narrativas por meio de incidentes padronizados. Ao mencionar Marina em seu texto, Delahaye afirma que o travestismo sagrado seria um tema favorito entre os contadores de histórias devocionais. Esses temas recorrentes são, em essência, topoi narrativos do gênero. Delahaye aponta que essas histórias, como a de Marina, Pelágia, Eugênia, Eufrosina, frequentemente se baseiam em adaptações de contos populares ou temas conhecidos. Assim, o hagiógrafo utilizava esse repertório de topoi para construir narrativas que eram imediatamente reconhecíveis e moralmente edificantes. Bom, a geografia de Marina Marina é um exemplo paradigmático de como os topoi podem ser empregados para construir uma figura complexa que, ao mesmo tempo, celebra a santidade feminina e submete a ideais masculinos. As santas travestidas são um fenômeno relativamente comum. Referido pela historiografia como travestismo sagrado, é o topos central, né, esse travestismo sagrado é o topos central e mais marcante da geografia de Marina. Ela adota o hábito masculino após ter seus cabelos cortados e muda seu nome para Marino com o objetivo de entrar em um mosteiro, como nós já falamos. Davis descreve esse fenômeno como o principal elo entre esse grupo de narrativas. Embora as razões para essa mudança de hábito muitas vezes fique virtualmente inexplicável, sua função intertextual é profunda, segundo o autor. Para Davis, o travestismo sagrado tinha como função última apresentar um modelo de santidade feminina em que o feminino era negado, em parte, mas que as mulheres eram chamadas a fugir de sua própria natureza através de uma prática ascética. Isso fica muito evidente na narrativa. Transformando sua submissão em resolução viril, nesse caso. Essa busca por uma virilidade espiritual é algo recorrente, frequentemente ligada a mudanças físicas, exemplificadas em práticas simples como corte de cabelos, em algumas hagiografias, mas também outras com práticas mais radicais, como no caso da vida de Hilária, com encolhimento dos seios e a interrupção da menstruação, por exemplo. Bom, outro tópico central na vida de Marina é a falsa acusação de paternidade e estupro por parte da filha de um estalajadeiro. Davis observa que este é um tema recorrente nas lendas de santas travestidas, como ocorre na vida de Apolinária, Eugênia, Susana e Teodora. A instrução do soldado, que teria originalmente, de fato, estuprado a filha do estalajadeiro, para que culpe o jovem monge, no caso Marina, é um momento crítico da narrativa, que desencadeia a expulsão de Marina do mosteiro em um período de grande sofrimento e provação. Esse topos de sofrimento injusto, suportado em silêncio e sem revelação da identidade verdadeira de Marina, serve para amplificar a virtude da santa.
A resistência de Marina em provar a sua inocência através da revelação de seu gênero é um teste de sua paciência, qualidade que, no contexto do período, faria parte de um esforço para moldar uma virilidade espiritual feminina, sendo inclusive explicitamente recomendado ao final da geografia. Abre aspas para a passagem final da geografia. Vamos então, amados, zelosamente emular a abençoada Marina e sua paciente perseverança, para que no dia do julgamento possamos encontrar misericórdia diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio pelos tempos dos tempos. Ricardo, desculpa interromper, 5 minutinhos, tá? Tá, ok, muito obrigado. Bom, aqui, Davis destaca que muitas agiografias buscaram imitar a vida de Cristo, e em seguida aponta para a presença de elementos cristomiméticos na vida de Marina Marino. Segundo o autor, a Vita, de certo modo, reencena a paixão de Cristo. No início da narrativa, Marina cita uma frase presente na Bíblia ao seu pai. Abre aspas, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Essa passagem está presente em João, capítulo 10, versículo 11. E ao final, Jesus Cristo é mencionado, como acabamos de ver na frase, né, da recomendação, da prescritividade dessa narrativa. Para o autor, isso configura um inclusio, que consiste em uma ferramenta retórica na qual uma frase ou verso inteiro é repetido tanto no início quanto no final de uma unidade poética. Porém, alguns estudiosos, como Davis, alargam esse conceito e empregam esse termo para abranger uma repetição simples de uma palavra, tema ou até mesmo de uma raiz lexical semelhante nas imediações do início e do final do texto. Bom, a análise dos topoi na geografia de Marina Marina é fundamental para compreendermos a construção de discursos que buscavam moldar a santidade feminina na primeira Idade Média Oriental. Consideramos que um dos objetivos da elite eclesiástica seria a domesticação da agência feminina, pois, embora Marina seja celebrada por sua perseverança, a narrativa por meio dos topoi sugere que a santidade feminina se alcança ao transcender ou negar o feminino em favor de qualidades masculinas. A necessidade de se transformar em homem para praticar o ascetismo e a renúncia à revelação do seu sexo demonstra uma conformidade com a estrutura de poder que está sendo colocada, privilegiando o masculino. A renúncia à voz, especialmente quando acusada, reforça a submissão como uma virtude máxima em sua vida. E não apenas isso, né, mas em outras partes também da vida de Marina, ela se mostra totalmente submissa ao poder do abade, no caso, né, que é a figura da elite eclesiástica ali presente, dessa hierarquia eclesiástica, né? Ela várias vezes, por exemplo, tem uma passagem que ela diz, para onde o Senhor me guiar, eu irei, enfim, várias outras passagens que reforçam essa submissão muito forte ao abade. E assim como a gente vê também em outras vidas de santas, né, uma submissão muito forte ao bispo, né, em outras também até o próprio abade aparece, enfim. Bom, aqui algumas conclusões parciais, né, dessa pesquisa que está se voltando para esse fenômeno dos topoi muito recentemente, né. Os topoi na geografia de Marina Marino são mais do que meros artifícios literários. Eles são ferramentas discursivas que moldam a percepção da santidade feminina em um contexto de consolidação da elite eclesiástica. Ao utilizar os topoi como o travestismo sagrado, a falsa acusação e os elementos cristomiméticos, os agiógrafos construíram uma figura de santa que ressoava profundamente com o público da Idade Média. No entanto, essa construção narrativa também servia a um propósito ideológico. A virilização das santas, da santa, sua passividade diante da injustiça e a validação de sua santidade pela comunidade masculina podem ser interpretadas como elementos de um discurso que visava a domesticação da agência feminina e a reafirmação de uma hierarquia patriarcal dentro da igreja. O estudo desses topoi, em agiografias femininas, como a de Marina, oferece, portanto, um prisma para analisarmos as complexas dinâmicas entre gênero, poder, que acompanharam o surgimento da consolidação do episcopado monárquico na primeira Idade Média Oriental, né? Então, por exemplo, no meu recorte do poder do abade, que inclusive eu enviei um artigo para publicação recentemente, né, eu falo como, por exemplo, várias medidas legais estavam sendo tomadas, por exemplo, pelo imperador Justiniano I, para aumentar o poder da elite eclesiástica nesse período e justamente também até submeter, por exemplo, o poder dos abades. Então é uma discussão bem complexa. Isso aqui é somente um pequeno recorte dessa grande discussão. Aqui eu deixo as referências bibliográficas que eu usei para essa comunicação, né, algumas delas. E aqui meu agradecimento, com isso eu encerro a minha fala. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos colegas do PENUERJ, muito obrigado pela oportunidade de trazer a minha pesquisa para o evento.
Muito obrigada, Ricardo, parabéns pela apresentação, uma temática interessantíssima. Eu não recebi aqui nenhuma pergunta do chat, mas o debate está aberto, né? Eu vou, caso ninguém coloque nada aqui agora, eu vou só fazer umas perguntinhas assim para iniciar, né? A gente não tem muito tempo, então eu vou pedir que né, as respostas sejam sintéticas, né, mas eu vou fazer duas perguntinhas que eu tinha separado aqui, uma para a Helena e uma para a professora Andréa Frazão, só para dar início ao debate. Para a Helena, eu queria, enfim, parabenizar pelo trabalho, né, e dizer que eu gostei em particular da sistematização que você fez das dimensões que a representação do corpo tomam na geografia, né, você separou aí uma dimensão negativa, que seria essa coisa do corpo como um reprodutor do pecado, e duas representações positivas, uma do corpo como meio para a salvação da alma, por meio da ascese, e a outra do corpo como um veículo de manifestação de milagres, né? Enfim, vários elementos ali que você pontuou. E aí você fala que pretende trabalhar numa abordagem comparativa. Eu queria saber se essas dimensões vão ser seus eixos de comparação. Né? Você disse que talvez trabalhe com as geografias até de santos, homens também, e se são essas dimensões que vão ser os seus eixos de comparação. E para a professora Andréa, eu fiquei bastante interessada na parte que você fala, na parte comparativa mesmo, né? Você deixa ali subentendido que você está trabalhando com o inventário das diferenças do Veyne, e eu queria saber, né, como é que você tem trabalhado na identificação dessas particularidades em cada um dos três autores, e se outros elementos da identidade das ordens, como esse que você pontuou da introdução dos frades, se ele tem aparecido nessa análise. A Rose levantou a mão. Rose, pode falar. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, parabéns a todos os comunicadores, comunicações sempre muito interessantes quando diz respeito a essa temática da geografia, que sempre me traz aí, me instiga a reflexões, enfim, cada vez mais, enfim, mais profundas. Mas eu queria fazer uma pergunta breve, até por conta, né, do tempo, para o Beda e para o Ricardo. E são perguntas muito breves, porque vocês também já disseram que estão no início das suas pesquisas. Beda, eu queria saber o seguinte, ainda que esteja no início, mas você já teve contato com as fontes, e até diante do seu título, né, quando fala em possessões demoníacas, eu queria saber se a geografia aponta quais seriam as doenças passíveis de serem resultantes de uma possessão. Porque, assim, quando a gente ouve falar em possessão, e aí não só anacronicamente falando, mas até mesmo pela Bíblia, né, em algumas passagens bíblicas, quando se fala em possessão, geralmente o possuído ele é afetado na mente, né, na sua sanidade. Eu queria saber se, de repente, essa possessão, já na geografia que você trabalha, aponta para algum mal diferenciado, uma ferida, enfim, uma cegueira, algo que afete de uma forma diferente, que não seja diretamente a sanidade. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é para o Ricardo, né? E aí, Ricardo, acho super interessante seu trabalho, e aí quando você fala, né, que Marina se traveste, ela ingressa ao mosteiro para acompanhar seu pai, e aí ela entra ali naquilo que ela cumpre, né, as normas e vigor de uma autoridade que é masculina, mas fiquei aqui pensando, e aí não é só mesmo, mas nem é tanta pergunta. O que me traz curiosidade nesse caso é porque já existiam outros exemplos femininos, né? O que levou, de fato, assim, que ela tivesse, de fato, se travestir para cumprir? Será ela não queria só acompanhar o pai? Será que ela não queria ter acesso, por exemplo, aos estudos, que ali eram restritos, né, àquele grupo, né, ao grupo religioso, enfim? Eu não sei, eu fico pensando, porque é isso, já existia a própria Virgem Maria, embora o culto mariano não fosse tão expandido naquela época, mas já existia ela como exemplo, né? A mãe de Jesus por natureza.
por excelência, na verdade. E existiam outras santas, por exemplo, Escolástica, a irmã de Bento, né, a gêmea, são ali do período. O que eu quero dizer isso por que esse recurso de se travestir de homem? Será que era só mesmo para acompanhar o seu pai? Queria saber, a gente fazendo aqui mesmo um momento de abstração, se você talvez pensasse em outra coisa, que eu pensei em várias outras coisas. É isso. Então, obrigada, e desde já pela resposta, e parabéns mais uma vez a todos. Podem começar, por favor, se puder ser na ordem. Acho que foi a Helena que recebeu a primeira pergunta, depois a professora Andréia, Beda e Ricardo, tá bem? Bom dia, mais uma vez obrigada pela oportunidade aqui de estar participando do evento. Tentando responder a pergunta, né? Eu comecei com a tradução, só um breve levantamento de como o corpo aparece em outras narrativas, né? Eu recorri a São Sebastião, Santo Antão, enfim, eu estava com uma listagem de santos bem grande que eu vou ter que fazer um recorte, mas eu tento entender isso, se o corpo está aparecendo mais na dimensão positiva, mais na dimensão negativa, e essa dimensão positiva, como ela se aparece, quais os termos são utilizados ali, a dimensão gestual. Essa temática eu já trabalhei brevemente na minha monografia, acabei não falando isso na apresentação, e na monografia eu comparei Maria de Psique e Paulo Eremita. E na geografia de Paulo, especificamente, a primeira coisa que mais chamou atenção foi pouquíssimos trechos mencionando o corpo de Paulo, né? Então, na época, eu tinha chegado à hipótese de que talvez o corpo ele seja mais importante na santidade feminina do que na masculina. E nesse breve levantamento que eu fiz, eu até tinha uma tabela, isso continua aparecendo. Nas geografias das santas, o corpo ele tem muito mais dimensões, e nas geografias dos santos nem tanto, ou então são menções muito mais implícitas. Mas então eu pretendo ir um pouco por esse caminho, né? Da representação mais positiva, da mais negativa, basicamente isso. Ótimo, Helena, obrigada. Vamos todos continuar acompanhando a sua pesquisa. Parabéns. Bem, obrigada aí, Andréia, pela pergunta. Vou tentar ser bem sintética. Como é que eu tenho trabalhado? Especificamente para esse trabalho, né, eu tenho os textos em latim, né, os 3 capítulos, eu uso recursos de informática para fazer a comparação. Tá? Então, eu jogo lá. Primeiro eu fazia no Word, agora tem uns programinhas que são programas para caçar plágio, que são maravilhosos, e eles ajudam, porque eles colocam aquilo que é comum, aquilo que foi mudado de lugar, muitas vezes, aquilo que foi parafraseado, e aí dá, inclusive, para a gente uma noção mais clara, né, dessas diferenças. Então, por isso que eu consigo saber, né, se tem expressões diferentes, se não tem expressões, né, enfim. Então, eu estou combinando uma análise que seria uma análise de conteúdo mesmo. Então, em termos de conteúdo, o texto é, de fato, muito similar, porque narram as mesmas coisas, mas, por outro lado, quando você vai para o olhar mais, né, atento ali aos detalhes, é que você começa a perceber essas pequenas variações. E, às vezes, as variações são muito sutis. E aí não tem jeito. Eu tenho trabalhado com comparação frase por frase, né? Então, você vai comparando frase por frase e vai tentando ver o que tem de diferente, olhando a tradução, olhando o latim, olhando a tradução, olhando o latim, né? Porque muitas vezes a diferença é uma diferença de tradução, é o tradutor que incluiu ali a diferença, e não necessariamente é uma influência que está no texto. Não é original, porque, obviamente, o texto original já se foi há muito tempo, mas, enfim, o texto mais próximo daquilo que seria o texto na Idade Média que a gente tem. E eu fiz um trabalho também de buscar, né, de ir para trás e buscando as camadas de tradições textuais em relação a Basilissa e Julião. Então, tem muitos textos, muitos, desde lá, como eu falei, do IV século, que vão tomando e retomando e enfatizando coisas diferentes. Então, assim, eu tenho uma tarefa, inclusive, que eu ainda não consegui fazer, e não sei, de fato, se eu vou conseguir fazer de todo o texto, porque é muita coisa, é de verificar se
parte daqueles elementos tem referência em fontes anteriores. Porque, por exemplo, a edição do texto do Mali, o autor diz que a fonte dele foi o Ado de Vienne. Então, quando você vai no Ado de Vienne e compara, não tem elementos ali que são comuns. Então, é muito difícil verificar isso. Então, é um trabalho aí para se fazer a longo prazo. Assim, como eu não fiz ainda essa análise sistemática, eu percebo diferenças já, e assim, de cara, essa que eu apontei, uma preocupação muito grande com a questão da educação, a questão do ser exemplar, a questão do monasticismo. Tem uma coisa que por exemplo, que me chamou muita atenção no caso do Gil de Samora, é que ele apresenta Julião e Basilissa com uma simetria que é impressionante. Simetria total. Então, eles são filhos únicos, eles são nobres, eles são virgens, eles dedicam a vida religiosa, enfim. E aí eu tenho realmente feito esse exercício, que eu acho que é um exercício de quem trabalha com história cultural, né? De tentar entender isso. Então, até o momento, o que eu percebo como principal, e assim, é muito ainda naquela linha do apreender de forma muito ainda parcial, é que o João Gil ele tem uma preocupação muito mais com questões sociais. Então, ele vai falando de casamento ali no meio, ele vai falando de filhos, ele vai falando de família, enquanto que os outros dois não. E aí não dá, só próximos capítulos. Não dá para até desenvolver, se eu vou fazer aqui outra comunicação. Mas, basicamente, o caminho é por aí, tá bom? Tá ótimo, André. Muito obrigada. A gente sempre aprende demais com você. Beda, por favor. Bom dia novamente. Obrigado, Rosiane, pela pergunta. Queria aproveitar o espaço também para novamente parabenizar os colegas pelas apresentações. E sobre a sua pergunta, né, sobre essa questão das manifestações no corpo, né, se a gente consegue identificar onde é que mais se manifesta, sem dúvida, como você falou, eu acho que a mente é um lugar clássico, né? É um lugar que é ocupado, é um lugar que é tomado, é um lugar que é, de certa maneira, colonizado até nessas questões, né? Mas dentro dessa geografia, das geografias que eu tenho lido, que eu tenho podido me debruçar melhor, eu vejo que o corpo, né, tem aparecido de uma maneira mais ampla, né, como um lugar também de manifestação, né? Então, os membros, como o caso que eu trouxe aqui de exemplo, né, os membros, o acometimento de membros, a paralisia de membros, né, são lugares também onde isso se manifesta. Então, eu acho que, para além dessa questão, o corpo do indivíduo, né, ele é esse lugar onde é um objeto, né, nessa questão. O corpo é o objeto. O corpo é o objeto que vai ser tanto possuído quanto o objeto que vai ser curado. Então, tudo passa pelo corpo, né? O corpo é o lugar de instrumentalização. Até mesmo numa discussão sobre medicina, a gente poderia ampliar e dizer: o médico está, de fato, curando o paciente, curando o doente, ou ele está curando aquele corpo? Né? Ele está usando o corpo para chegar na doença. O foco, será que não é a doença passando por esse corpo? Então, eu acho que é muito essa questão, né? Sem dúvida, a mente é um lugar afetado e citado, né? Os movimentos, os membros, mas acho que tudo isso tem a ver com o corpo, né? Passa pelo corpo e passa por essas questões. Obrigada, Beda. E aí, Ricardo? Vamos abstrair aí, porque é para abstrair, tá? Não foi pergunta para a gente brincar de abstração. Vamos lá. Já que está no início da pesquisa, a gente ainda pode se permitir essas coisas. Bom, muito obrigado, Rosiane, pela pergunta. Suas perguntas sempre trazem essas reflexões maravilhosas, eu adoro. Muito obrigado mesmo, assim, pela pergunta, tá? Bom, assim, sua pergunta foi, partimos da ideia de que, assim, sua pergunta basicamente foi o seguinte, né? Vamos lá. Se ela teria entrado nesse mosteiro porque ela queria estudar o que os homens estavam estudando, ou ela só queria seguir o pai dela e tudo mais. Porém, eu acho que, assim, nós, e quando eu digo assim, eu falo Wendell, esse Stephen Davis que eu trouxe aqui, o próprio Delehay, que escreve lá em 1907, ele já tinha essa ideia de que essas santas não são pessoas reais, né? São obras
que são criadas, né? Entendeu? Tá. Por exemplo, o Delahey, ele usa a palavra até ficção, né? Já não é muito legal usar essa palavra hoje em dia, assim, mas são... Eu e o Wendel, por exemplo, a gente parte de uma ideia de que elas são modelos que estão sendo colocados. A gente tem uma ideia muito da prescritividade dessas narrativas, né? Ou seja, essas narrativas, elas não estão contando o que aconteceu, elas estão querendo colocar o que vai acontecer, né? Então, partindo dessa ideia que elas são narrativas, né, e não exatamente acontecimentos em si, a gente tem a ideia também de que elas são feitas, principalmente nesse caso da Marina e alguns outros ali que eu citei, para uma domesticação da agência feminina. Por quê? Nós estamos falando ali do século IV, século V, século VI. Né? Se a gente for olhar para santas, por exemplo, do século II, como, por exemplo, a Perpétua, né, ela é uma santa extremamente violenta. Né? Ela é martirizada na arena de gladiadores e ela, assim, não demonstra nenhum medo. Ela, por exemplo, pisoteia a cabeça de um egípcio na narrativa. Então, assim, é uma questão que, para a nossa visão atual, é uma virilidade muito masculina. A gente associa isso ao masculino, a violência. Né? Só que aí já entra numa outra questão. Como que eles viam essa questão da virilidade, o que era masculino, o que era feminino? E aí, para isso, a gente parte da ideia do Thomas Laqueur sobre o corpo único. Né? Um corpo fraco, o corpo forte, sendo o forte o masculino e o fraco o feminino. Então, essa questão, alinhada com o fortalecimento do episcopado monárquico, né, seria o quê? Essa elite eclesiástica estaria produzindo essas narrativas para justamente colocar as mulheres nesse lugar do corpo fraco, né? Enquanto, assim, ela teria se travestido para acessar esse corpo forte, entendeu? Então, assim, para mostrar que o corpo forte seria esse corpo masculino, né? E o corpo fraco seria esse corpo feminino, da submissão, que o lugar da mulher seria esse lugar da submissão, esse lugar de sofrer em silêncio, esse lugar de prestar sempre ali seu respeito ao abade, ao bispo. Por exemplo, na vida, se eu não me engano, de Macrina, ela fala que ela respeita o cargo do bispo, né? Ela presta justamente esse respeito, diz, não, olha só, eu respeito você pelo seu cargo, você é um bispo, você está acima de mim. Né? Então é isso, né? Nessa questão do corpo forte e fraco, a gente parte também da ideia da virilidade, né? Que eu não consegui falar, e não vou conseguir aqui, porque é um conceito muito amplo, né? Mas esse conceito da virilidade de Olivia Gazalet, que ela chama de viriarcado, né? Que é justamente entender que, apesar, claro, da gente não desconsiderar o patriarcado de forma alguma, né, ela entende que o patriarcado, né, não dá conta de explicar esses fenômenos da antiguidade, da Idade Média. Então ela vem com essa questão do viriarcado ao falar que a virilidade era muito central nessas relações de gênero, sexo e corpo, enfim, nessa Idade Média, Antiguidade Tardia. Entendeu? Então a gente parte desses pontos aqui, entendendo que não necessariamente Marina existiu, muito provavelmente não. Isso foi sensacional, esse ponto é bastante importante, né? Porque a gente parte do pressuposto de que essas narrativas eram sobre pessoas que existiram, né? Então isso. Foi ótimo ter trazido isso. Momentos de abstração também são bons por isso, né? Então, obrigada aí pela resposta, cara. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Excelente resposta. Bom, gente, agora está já se aproximando do fim, né? Na verdade, já passamos um pouquinho do nosso horário. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer imensamente, novamente, a oportunidade, né, de participar do seminário da UERJ. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Parabenizar e agradecer a todos os apresentadores, né, e desejar a todos aí uma ótima continuidade nos seus estudos. Professora Marta? A gente é que agradece, Andréia, pela sua coordenação bastante eficaz, pelo intenso debate que se estabeleceu, pelas possibilidades de trabalho que aparecem aqui. É interessante que, em uma obra citada aqui várias vezes, como as perspectivas, né, em relação à forma como ela pode ser pensada, né, instigam a gente a tentar entendê-la ainda mais. Né? Então, isso também faz as pessoas pensarem por que ainda se estuda Idade Média? Nossa, porque ainda tem tanta coisa para estudar, tem tanta coisa que a gente não sabe. Né? A professora Andréia traz um olhar, uma obra, numa perspectiva totalmente diferente daquilo que a gente já sabe até agora, né? Começando um novo projeto, que, na verdade, é uma continuidade do anterior, já com novos desafios. Então, André tem que voltar para falar com a gente mais sobre isso, tá? Porque estamos curiosos. E aí, ontem foi o Dia do Historiador, né? Fizemos as nossas homenagens ontem, mas eu não posso deixar de homenagear aquela que
para mim, é a referência para pesquisa, né? E o fôlego da pesquisa dela, pelo que a gente vê, não termina, e espero que não termine nunca. Professora Andréia, muito obrigada, porque dentre todas as pessoas que participaram da minha formação, sem dúvida, você foi a primeira e é em quem eu me inspiro até hoje. Quando eu crescer, quero ser igual a você, e acho que todo mundo aqui quer a mesma coisa. Muito obrigada mesmo por tudo. Parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia. E daqui a pouco, você que está assistindo, não sai daí não. Temos uma outra mesa logo a seguir, que já está sendo aberta daqui a pouco, tá bom? E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos chegando, temos que chegar aos 1.050, gente, até sexta-feira. Então, assim, ó, vou dar uma de Rosiane, que é a nossa garota propaganda, para a Rosa não ficar com esse trabalho todas as vezes. Então, vamos lá, pessoal, olha, faz o compartilhamento com a sua família, você vai aparecer no YouTube a sua avó, a sua tia, todo mundo vai querer ver você, né? Então, se inscreva no nosso canal, porque isso dá força para a gente continuar a ter vontade de estar aqui produzindo, né, e falando com pessoas que trazem pesquisas tão interessantes, mas também falando com o público em geral. Então, se inscreva, não esqueça, Foro Medieval, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.